chegou um momento que ele falou, então eu vou, amanhã eu vou. Houve momentos assim de embate dele, falar, olha, quer saber? Então você fica com a sua fé, eu vou embora. Então, se você é isso que você quer, você vai. E ele pegou a estrada para ir. A paz do Senhor Jesus Cristo para você e toda a sua família. Bem-vindo ao canal Família e Casamento, Projeto de Deus. Nesse vídeo, Karina Bach fala que o esposo dela deixou ela por causa da sua fé. E ela relata o sobrenatural de Deus no casamento dela, restituiu e o transformou totalmente. Assista esse vídeo até o final e deixe o seu comentário, é muito importante para o canal. Vamos assistir o vídeo? Por isso que eu falo para as pessoas também, persistam, para pessoas que às vezes começaram também a ler a Bíblia e que não entendem às vezes a mensagem, mas persistam porque realmente são mistérios que vão sendo revelados de acordo com o que a gente procura. Então, se já houve esse interesse, persistam pelo seu casamento. Eu falo, meu casamento foi completamente transformado. Meu marido nunca tinha aberto uma Bíblia antes. A família não é católica, nem cristã, eles não tinham o hábito, né, de orar, nem ele. E de repente, no início, quando eu passei a ter essa fome, essa vontade de passar horas, você só quer rezar, você só quer orar. Você está se aproximando de Deus, se afastando do seu marido. Dia para Deus me falando, me passando as mensagens. Tipo, eu falava, Deus, eu tenho que falar algo para ele. Não, se cale. Eu falava, se cale agora, estou transformando e não sei o quê. E eu quieta, e aquela vontade que eu tinha de rebater, eu quieta, e orando. E de repente, assim, Deus foi transformando de um jeito, sabe? Houve momentos, assim, de embate dele falar, olha, quer saber? Então você fica com a sua fé, eu vou embora. Eu falei, olha, então, se é isso que está mandando o seu coração, por mais que Deus seja contra isso, eu não sei porquê, mas ele está falando que é para eu deixar você ir. E eu mesma não entendia. Eu falava, ele tá falando isso? Deus, você tá falando isso mesmo? Porque em outra parte eu li que o senhor é contra o divórcio. A gente casou tudo bonitinho, né? A gente assinou tudo. Mas o senhor é contra o divórcio? Como você tá falando isso? E Deus, deixe ir. Eu falava, meu Deus, tá bom. E eu cheguei. Só que falava assim, não mande embora. Só deixe ir. Então eu não falava, pega, então vai. Falava, se você quiser. Daí ele falava, mas Deus fala o que pra você? Eu duvido que Deus fale que é pra você se separar e não sei o quê. E eu falava, tem coisas que ele tá me falando que eu não posso te contar. E chegou um momento que ele falou, então eu vou, amanhã eu vou e não sei o quê. Você, tá bom. E eu falei, então, se você é isso que você quer, você vai. E ele pegou a estrada pra ir. E eu lá, sem entender, pegou a estrada para ir. E ele tentando mudar o rádio lá e tal. Começou o David Leonardo falar sem parar. Juro, ele ficou 5 horas. Ele disse que não conseguia, que ele queria que a viagem demorasse mais. Ele estava indo para o Rio, ele começou a voltar. Começou a voltar, ouvindo. E ele chegou em casa falando, eu preciso falar que eu fui tocado por Deus. Glória. E o David Leonardo começou a falar comigo, e o mais estranho é que ele falava, mas eu ouvia a sua voz. Falava e eu ouvia a sua voz falando comigo. E parece que tudo aquilo que você falava, e eu não entendia, eu entendi tudo. Eu falei, que bom. Então fica. E daí ele voltou, né, para casa. Tirou a mala do carro. Ele falou, mas agora eu quero entender por onde que eu começo, o que que eu faço. Eu sinto, Deus falou que não é para eu ir. Que testemunho impactante, não é? O inimigo não tem poder no seu casamento, principalmente se o cônjuge está buscando a presença de Deus, está alicerçado na palavra. O Salmo 37, versículo 5 diz assim, entregue tudo na mão do Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então creia que o milagre vai acontecer no seu casamento. Então creia que o milagre vai acontecer na sua vida. Entregue tudo a ele e o mais ele fará. Vamos continuar assistindo o vídeo. E eu falei, olha, e como é incrível, né? Porque não era que Deus queria a separação. Então, quando eu confiei, mesmo sem entender, eu sabia que a mensagem era dele porque me trazia paz. Mesmo eu falando que era para deixar ele ir. E aquilo me dava uma paz. Como assim, E eu falei para ele, olha, a paz que Deus me dá, você não pode me dar. Então, se você prefere ir, se você tá, ou é a Bíblia, ou é Deus, ou eu, então você é Deus. E ele voltou.
E hoje eu falo que eu vejo ele com a Bíbliazinha embaixo do braço em casa. Eu falo, amor, você não precisa treinar mais, malhar mais. Você tá a coisa mais linda do mundo. Quando eu vejo você andando em casa com a sua Bíblia embaixo do braço, que lindo! Nunca te amei tanto, nunca te admirei tanto. Hoje em dia a gente estuda juntos a Bíblia, a gente vê os filmes juntos, eu falo que por mais que tenha diferenças, coisas que a vida toda serão ajustadas, a forma com que um fala com o outro é recebido com amor, a forma que a pessoa que fala também fala com amor, a dedicação, o carinho transforma de um jeito, porque o jeito que o Henrico hoje em dia olha para ele, quer brincar com ele, é diferente. O amor dele pelo Henrico, olha, é tudo, não dá para explicar. Mas que eu sentia, agora ela vive na minha casa, ela vive no meu casamento. Então, eu falo que pessoas que não estão bem no casamento, ou que tem muita briga ou muita discussão, eu falo, busquem oração. Parem de reclamar, mulheres que adoram reclamar mais do que os homens. Orem. Abram a palavra, sejam obedientes, segurem, né? Ore pelo outro o tempo inteiro. Porque Deus é maravilhoso, Deus quer isso, Ele quer ver as pessoas felizes, eles querem um casamento que seja harmônico, que tenha união. Não desistam. Às vezes Deus lá na frente, se não houver uma conversão ou se for realmente um outro caminho, Ele também vai direcionar e aquilo também vai te dar uma paz, né? Porque às vezes muitas mulheres são oprimidas ou são... sofrem mesmo agressões dentro de casa. E eu acho que também Deus, não é isso que Ele quer, uma mulher que viva assim, só porque, olha, eu casei, então jamais vou me divorciar, e que a mulher viva em sofrimento. Não. Ele quer ver a transformação, e Ele vai direcionar de um jeito ou de outro. Eu descumpri o que a palavra, o que a própria Bíblia me ensina, então eu busquei sabedoria da Bíblia, em que questões a Bíblia ela autoriza o divórcio. Então o que eu vivi estava dentro daquilo, uma partinha do que eu vivi, o restante então nem se fala, e ainda tinha muitos agravantes. Entendi. Porém, eu sabia que eu queria ter uma chuva de críticas, eu sabia, mas ao mesmo tempo eu sabia que era o Senhor conduzindo, por mais que as pessoas às vezes falam, não, a mulher ela edifica a sua casa, e eu também creio nisso, nessa palavra, que a mulher sábia ela edifica o seu lar, mas eu também compreendo que existem muitas maneiras do Senhor lidar com duas pessoas, que são duas pessoas envolvidas de formas diferentes, relacionamentos são diferentes, o que se passa dentro de quatro paredes não é aquilo que as pessoas veem na foto, e nós, como pessoas públicas, nós temos o hábito sim, de apenas valorizar e de divulgar coisas fakes, para parecer que está tudo bem, parecer tudo perfeito, e de